tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar, dentro ali dos processadores de texto, dos editores de texto, vamos dar prosseguimento ao estudo do conteúdo, agora sobre a questão de inserção de imagens, de conteúdo. Então, a gente pode falar também dos links e muita coisa bacana que a plataforma permite que nós utilizemos. Pois bem, então vamos falar das imagens, né? Então, no Google Documentos, vocês também podem adicionar imagens diferentes de vários lugares, perfeito? Seja do seu computador, do próprio Google Drive, do Google Fotos, na sua câmera. Então, você pode pesquisar na internet, você pode pegar de qualquer lugar e colocar a sua imagem no seu documento. Isso é muito comum, né, pessoal? Inserir imagens, sejam elas de pessoas, sejam as imagens relacionadas a algum tipo de trabalho que você acabou de fazer, seja um gráfico que você gerou, também é um tipo de imagem que é muito importante entender, então, como inserir isso no nosso documento, tá bom? Então, para isso, é claro que de forma semelhante a quaisquer outros editores de texto, aqui também é possível, e nós vamos aprender como. Para começar, basta ir justamente a nossa barra de ferramentas, aquela que sempre nos ajuda, né? Então, fica lá no menu superior, fica abaixo do menu, né, um menu suspenso, como arquivo, formatar, inserir. Então, abaixo disso, a gente tem a barrinha de ferramentas, tá? E tem um ícone lá que é de inserir imagem, que é como se fosse até umas montanhazinhas, né? Uma paisagenzinha, como está circulado de vermelho aqui embaixo pra gente. Então, quando a gente clica lá em inserir imagem, vai aparecer várias opções, como eu já comentei. Então, fazer upload do computador, pesquisar na web, puxa do Google Drive, puxa do Google Fotos, uma URL, você já tem o link da imagem, então você só coloca, ou até mesmo da sua câmera. Então, você pode escolher qual das opções te agrada mais, ou, por exemplo, fazer a tradicional técnica também, que é do Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, se você for só copia lá numa página, num site da internet, e quer colar no seu documento, então vai lá, copia, e vai na parte do editor de documento e cola. Claro, aí não tem nenhum segredo. Mas o bacana de entender sobre essas funcionalidades e da barrinha do ícone inserir é que tem muito mais coisa para a gente aprender. Pois bem, então vou mostrar para vocês uma das mais legais, que é de pesquisar a imagem diretamente da web, da internet. Então eu cliquei nesse botão aí de pesquisar na web e vai aparecer para mim ali do lado uma caixinha para buscar direto do Google Imagens. Então eu digitei Grace Hopper, que vocês já sabem que é, então uma das pioneiras na área da computação. E aí, o que apareceu para mim? Começou a aparecer as imagens da Grace. Então, simplesmente, eu cliquei em uma delas, selecionei, cliquei em inserir, nesse botãozinho azul, que vocês estão vendo aí no menu inferior, e apareceu magicamente a imagem da Grace Hopper. Nossa, isso é muito legal, né? Então, você consegue pesquisar direto do documento, sem abrir uma nova aba, por exemplo, para inserir a sua imagem. Então, existem outras coisas, né? A gente acabou de inserir, mas a imagem está muito grande, Thalia. Como que eu faço para diminuir? Ah, eu quero colocar a imagem no cantinho. Tem como formatar? Sim, tem como. Então, você pode organizar a imagem inserida como melhor desejar, reduzindo o seu tamanho ou aumentando, definindo sua posição. E para isso, é só clicar em cima da imagem. Então, clique em cima dela. E vai aparecer algumas linhas azuis e uns quadradinhos, umas bolinhas, que é onde você vai poder ajustar a sua imagem. Então, nos quadradinhos azuis dos cantos, você pode, por exemplo, aumentar ou diminuir a imagem. Então, você pode reduzir ou aumentar ela. Agora, se você quiser girar a sua imagem, principalmente trabalhando com os graus, então gira 90 graus, gira 180 graus, você também pode fazer. Como que você faz isso? Nessa bolinha que fica em cima da imagem, em cima da parte superior da imagem, que é para rotacionar a imagem, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente está clicado em cima da nossa imagem, vai aparecer 3 opções de posição da imagem, que é em linha, ajustar o texto ou quebrar o texto. Vamos ver a diferença entre elas? Quando a gente tem o inline, então tem a imagem e o texto começa a ser escrito justamente na última linha em relação à imagem que está ali inserida. Então, Grace Hopper começou a aparecer ali logo após que a imagem foi inserida. Só que o texto não sobe e não fica ali lateralmente a Grace. Então, nesse caso, em linha. Agora, o ajustar, ele começa a ser preenchido ao lado da imagem, como vocês estão vendo. Então, se o texto fosse maior, inclusive, ele ocuparia todo o espaço lateral da Grace Hopper. E como que seria, por exemplo, em relação ao quebrar?
Então, o in linha a gente já viu, mas e como que é o quebrando o texto? Então, fica a imagem, puf, quebra o texto só vai começar a ser escrito após a imagem. Então, ele não fica igual esse outro que ajusta lateralmente e nem fica ali após diretamente a imagem. Ele vai quebrar o texto uma linha, perfeito? E aí, Thalia, eu já entendi sobre as imagens, mas eu tenho um texto muito bacana e eu gostaria de inserir um link para as pessoas que estão lendo o meu documento para ir direto numa página da internet que eu coloquei, para eles verem sobre um produto, para eles fazerem inscrição num evento. E como que eu insiro um texto direto no meu documento? Ah, isso é muito fácil, não precisa se preocupar. Então, você pode adicionar ao seu documento os links, ou também chamados de hiperlinks, que fornecem aos leitores um acesso a informações que podem ser inclusive externas. Você clica e é redirecionado para outra página. Esses links eles podem ser tanto sites ou outros documentos. Então, se você quiser vincular, inclusive, um documento que você fez no Google Drive com uma planilha, você também pode criar um link para isso que clica e acessa, tá? Então, ao toque de um clique, você consegue abrir outras páginas, outros documentos, tudo por meio do seu primeiro documento, né? Então, você clica aqui e redireciona. Pois bem, para inserir um link é muito simples, então tá lá perto de onde a gente inseriu a imagem, que a gente parece uma âncorazinha para você clicar. Então, esse símbolo que está aparecendo circuladinho em vermelho na tela. Então, ele está lá também na barra de ferramentas. Então, ao clicar em inserir link, a gente consegue, então, na parte onde nós clicamos no nosso texto, onde a gente estiver, vai aparecer uma nova caixinha que pede para você colar um link e aquilo vai se referir à parte do texto que você selecionou, perfeito? Nesse caso que vocês estão vendo aqui, eu não tinha selecionado nenhum texto. Então, onde o cursor do meu mouse apareceu, ele pediu, né, para falar qual que é o texto que vai representar o link e qual que é o link propriamente. Porque olha que legal, o link ele pode ficar aparecendo direto para a pessoa ver, mas eu também posso fazer com que ao clicar numa palavra, abra o link que eu quero. Então, outra forma que a gente pode fazer, além dessa que eu mostrei, pelo ícone da barra de ferramentas, é indo pelo menu suspenso. Lá em inserir também tem a opção link. Então, eu vou selecionar em qualquer parte do documento aquilo que eu quero que seja link, e aí eu coloco o meu link lá, então, para que seja exibido. Então, aqui no caso, eu selecionei Grace Hopper Celebration do nosso texto, e aí apareceu para mim colar o link que eu quero que seja redirecionado. Aí eu cliquei em aplicar. Daí, ficou azulzinho assim, como vocês estão vendo na tela. Então, se eu clicar no link, ele vai abrir para uma nova página. E olha que legal que o Google tem. Ele automaticamente já gera, para quem está usando lá dentro do Google Documentos, se você passa o mouse em cima, você consegue ver uma visualização geral do conteúdo do teu link. Então, isso ajuda bastante. E também, se você passa o mouse ali em cima do seu link, você consegue ver para editar um link, remover um link, para você copiar o link que você colocou ali. Então, o Google é super inteligente quanto a essa parte, então vale super a pena conhecer mais, tá? Além dessas partes, como eu mostrei para vocês de inserção, que estão relacionados com a parte de... Já mostrei, né, em outros vídeos, a parte de tabela, eu já mostrei de imagem, mostrei aqui agora também dos links. Tem outras coisas que vocês também podem inserir que vale a pena explorar no Google Documentos. Vocês podem criar desenhos, onde você consegue escrever alguma coisa, inserir uma imagem com um texto em cima da imagem, criar uma nova imagem e inserir isso. Gráficos, notas de rodapés, equações, que também é super legal, com aqueles símbolos, por exemplo, o símbolo beta, o símbolo alfa, enfim, vale a pena. Também temos cabeçalhos e rodapés, números de página, quebra de página, sumários. Então, tudo isso aqui dentro da opção de inserir. Então, vale a pena conhecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos lá para a prática, né, pessoal? Vou mostrar para vocês como inserir imagens e links na prática. Vamos praticar! Bora! Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com inserir? Então, eu vou colocar aqui, vou até dar mais um zoom para vocês verem a nossa barra de ferramentas. Então, a gente tem aqui inserir link e inserir imagem, perfeito? São as duas coisas que nós aprendemos hoje, que estão as duas aqui definidas como link e imagem. Então, supondo que eu quero fazer o primeiro caso, que é de inserir imagem. Eu posso clicar aqui em cima, vai aparecer essa setinha e vai me dar algumas opções. Eu posso subir do meu computador, ele vai aparecer para mim selecionar, tá? Do meu gerenciador de arquivos, eu escolho qual imagem eu quero, né? Então, eu posso também utilizar o fazer pesquisa na web, que eu vou mostrar para vocês.
e vai aparecer aqui do ladinho. A minha imagem está tampando um pouquinho, mas está vendo que tem pesquisar aqui, ó, bem aqui embaixo? Então, eu vou colocar o texto que eu quero pesquisar e ele vai automaticamente buscar. Então, vou colocar aqui, ó, Grace Hopper, tá? E vou dar Enter e ele vai começar a pesquisar as imagens para mim. Então, apareceu uma série de imagens, eu posso escolher a que eu quiser. Então, vou escolher essa aqui, ó. Cliquei em cima dela e ele perguntou se eu quero inserir. Então, vou clicar em Inserir. E aí, ele vai falar que está criando as imagens e inseriu para mim. Então, ela está aqui, essa imagem. Ah, Thalia, mas eu quero diminuir ela um pouco, ela está muito grande. Como que eu faço? Clique em cima dela e vai aparecer aqueles elementos azuizinhos que eu já comentei com vocês. Então, se eu clico nesse aqui do cantinho e faço assim, ó, eu consigo diminuir a minha imagem. Se eu clico nesse aqui, ó, do meio, né, que é em relação aos laterais, eu consigo até espichar ela assim. Então, você consegue ajeitar. Ah, não, assim ficou ruim. Então, eu vou desfazer aqui em cima, como vocês já sabem, que é um dos botões que a gente tem para desfazer aquilo que foi feito. Então, ficou a imagem assim. Aí, eu vou fazer outra coisa aqui, aproveitando. Esse tipo de imagem, se tiver algum texto, ele está em linha, né, em line. E se eu tiver um texto da Grace Hopper, como é que ele vai aparecer aqui agora? Percebam que o cursor, ele não aparece em nenhuma parte aqui da imagem nesse estilo. Ele aparece sempre aqui embaixo. Então, vou colar aqui o texto. Então, em linha, ele fica dessa forma. Ah, e se eu quiser mudar aqui para ajustar o texto? Perceba que o texto subiu e ficou lateralmente. E se eu colocar na última opção, que é quebrar texto, ele vai quebrar e vai ficar embaixo da imagem. Aí eu poderia clicar em cima da minha imagem. Tem algumas outras opções aqui que vocês podem usar. Pode colocar borda, um monte de coisa bem bacana. Eu posso selecionar aqui tudo do meu documento, colocar, por exemplo, centralizado. Também poderia fazer. Então, a minha imagem, né, tudo aqui consegue ajustar. Eu consigo também puxar aqui, ó, na caixinha da minha imagem, mover ela para a posição que eu quero. Então, mesmo que eu tenha feito centralizado aqui, ó, ela não se moveu junto. Então, vou voltar aqui, ó, justificado. Beleza. Vou dar Enter aqui para separar um pouquinho. Então, a imagem eu consigo mover ela, ó, para a direita, para a esquerda, tudo aqui clicando em cima dela mesmo, tá? Então, o que mais que eu posso fazer aqui? Então, supondo que eu quero inserir um link aqui, ó, para alguma das coisas aqui importantes, né? Eu quero aqui em cima de pioneiras. Eu posso clicar em cima da palavra ou selecionar a palavra. Perfeito. E vem aqui, ó, inserir link. Automaticamente, ele vai falar que eu posso colar um link. Então, tem aqui, ele deu até uma sugestão, por exemplo, de uma palavra do dicionário, de um link que ele automaticamente puxou. Como, por exemplo, também outros documentos que eu tenho salvos no meu Drive. Ele perguntou, você quer anexar um outro documento? Então, eu poderia colar um link aqui, tá? Direto. Ou eu poderia, por exemplo, escolher alguns aqui. Então, eu vou clicar nesse que já está aqui e ele automaticamente criou o link. E se eu passo o mouse em cima, ele me mostra qual é o link. Ó, ele deixa abrir na próxima página. Então, tem aqui também para copiar link, editar link, remover link. Você também pode mudar a configuração do seu link. Ah, tá de azul, eu não quero que fique de azul, mas eu quero que continue sendo um link. Eu clico aqui em cima em cor do texto, mudo para preto e ele ainda continuou sendo um link. Perfeito? Então, a gente consegue fazer isso. Ah, Thalia, mas e quando salvar o documento? Será que vai ficar legal? Eu vou conseguir clicar? Vamos ver. Vou clicar em arquivo. A gente já sabe, fazer download. E vou baixar em PDF, por exemplo. Então, meu arquivo vai baixar. Eu vou abrir ele. Então, abriu aqui na outra página, correto? E aí tem lá, pioneiras ainda. Eu quero ver se esse link está clicável. Olha que bacana. Quando eu passo o mouse em cima da palavra pioneiras, ele já fica... não sei se vocês estão vendo no vídeo, mas aparece, né, que você pode clicar em cima. Então, vou clicar em cima da palavra pioneiras e vai abrir, inclusive, o link que ele tinha me redirecionado. Então, eu consegui inserir um link, porque quando eu cliquei lá na palavra, abriu o que eu queria mostrar, tá bom? Então, é muito fácil trabalhar com os links. Espero que vocês tenham gostado de entender como trabalhar com links, com imagens. E, voltando aqui, tem muitas outras opções dentro do inserir. Então, pode inserir desenho. Então, ó, só para vocês verem, curiosidade. Quando eu clico aqui em novo, eu consigo desenhar mesmo, gente. É bem legal. Eu consigo colocar caixinhas de texto, formas, consigo inserir uma imagem para desenhar em cima dela. Consigo fazer uma forma geométrica aqui, por exemplo, ó, vou fazer esse roxinho. Vou salvar o meu desenho, vou clicar aqui em salvar e fechar. E automaticamente ele vai ser inserido aqui também. E tem as mesmas propriedades que a gente já conhecia das imagens. Perfeito?
Então, isso é possível fazer aqui dentro. Tem muitíssimas opções que vocês podem conferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até as próximas aulas. Tchauzinho!